Boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo e hoje nós encerramos a primeira semana da retrospectiva de 2022. Seja muito bem-vindo. Os vereadores da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico fizeram diversas reuniões no ano passado, com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento às pessoas que estão na luta contra o câncer. Os parlamentares se reuniam com representantes do Hospital Pio XII para debater a captação de recursos para as entidades de saúde e outros hospitais da cidade. Vereadores e representantes do Hospital Pio XII do GAC se reuniram para discutir as dificuldades que as instituições têm enfrentado para manter os atendimentos custeados por repasses do SUS. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico cardiológico, com o objetivo de propor alternativas para o problema. Estiveram presentes os vereadores Dr. José Cláudio, Amélia Naomi, Júnior da Farmácia e Milton Vieira Filho, integrantes da frente, além dos parlamentares Dulce Rita e Fernando Petiti, que também participaram da reunião. Segundo dados apresentados, tanto o Hospital do GAC quanto o Pio XII acumulam um déficit de R$1 milhão mensais, sendo que 80% dos atendimentos das duas instituições são provenientes do SUS. O vereador Dr. José Cláudio, que encabeçou o encontro, reforçou a importância de discutir meios para buscar recursos para as entidades. Uma saída seria a partir de emendas parlamentares. Os números foram mostrados tanto pelo Pio XII quanto com o GAC. Tem um déficit mensal em torno de 1 milhão. Então, o objetivo da frente, além de um apoio político para os hospitais Pio XII e GAC, também buscar recurso financeiro para equilibrar essa conta, porque são hospitais de extrema importância no tratamento do câncer e cardiológico na cidade, e para manter essa alta qualidade precisa do recurso. A vereadora Dulce Rita argumentou a necessidade da união de esforços para captar recursos para as entidades. Ela também criticou os valores pagos pela tabela SUS, que é usada como referência para o pagamento dos atendimentos realizados pelo GAC Pio XII. Fazia uma abordagem no âmbito, acho que é âmbito nacional, como vereador ou como deputados estaduais, fazia uma campanha a nível nacional para melhorar essa tabela SUS, porque essa tabela SUS é ridícula. Ninguém tem preocupação com isso, sabe? Como que é essa? É só cobrar as entidades que estão na ponta da linha, da linha, sem recurso. Você vê os procedimentos, nós acabamos de ver o ridículo que é pago pelo governo federal. Também preocupado com a situação, Fernando Petiti elogiou o trabalho da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico cardiológico e frisou que o diálogo político é um dos caminhos para alterar a situação financeira das entidades. Essa frente parlamentar, criada pelo Dr. Zé Cláudio, tem como objetivo da gente criar conversa junto com deputados, com o governo do estado, para que a gente possa trazer emendas parlamentares e diminuir esse déficit, já que todo joseense, todo cidadão da região conhece muito bem tanto o trabalho do Pio XII como do GAC, excelente, né? São referências tanto na oncologia como na cardiologia. A diretora técnica do Pio XII, Marcele Sá, afirma que o apoio do poder público é essencial para que o hospital possa dar manutenção aos atendimentos, tão importantes para quem depende desse serviço. Para que nós possamos continuar fazendo um excelente trabalho, nos mantermos como referência que somos, atender a todos os infartos da cidade, todas as cirurgias oncológicas e quimioterapias em adultos, é muito importante uma reunião como essa em que viabilize, porque os números mostram que nós temos um déficit de aproximadamente 1 milhão por mês entre aquilo que o SUS gasta no Pio XII e aquilo que ele nos paga no final do mês, né? Então, hoje nós provamos com os números que sem essas ações, sem essas emendas, sem essa união entre pessoas bem intencionadas na política, nós não vamos conseguir a sustentabilidade
que é a nossa vocação de continuar fazendo o nosso trabalho com excelência. A Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico Cardiológico foi criada em 2021 com o objetivo de debater e buscar soluções para garantir o atendimento digno e promover políticas públicas na área. Essa foi a 4ª reunião do grupo, que é formado por 10 vereadores membros. Outros debates realizados pela frente abordaram o impacto da pandemia nos atendimentos da saúde, a busca de estudos clínicos para o setor e a prioridade de atendimento para quem convive com essas doenças. Uma medida provisória sancionada em 2022 pelo governo federal obrigou os planos de saúde a garantirem remédios de uso oral para pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Nossa reportagem foi conversar com a Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico aqui da Câmara, que recebeu bem a notícia e ainda defendeu a importância de criar políticas públicas na área. Veja na reportagem. Os pacientes que estão passando por tratamento oncológico ganharam uma importante ajuda com a aprovação da medida provisória que torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de remédios de uso oral contra o câncer. A nova norma, aprovada pelo Congresso em fevereiro, foi sancionada e já passou a valer no país. Segundo este médico, cirurgião oncológico, a mudança na lei vai gerar mais conforto aos pacientes. A gente evita com que os pacientes tenham que ficar se deslocando praticamente todos os dias, a depender dos ciclos de doença, a um hospital. A gente também acaba fornecendo mais conforto para que ele tome essas medicações em casa. A gente tira ele de um ambiente que, acho que, para os pacientes, principalmente, é um ambiente mais hostil, ter que ficar indo aos hospitais ou aos centros de infusões. Isso acaba trazendo uns sentimentos não tão agradáveis como se ele fizesse o tratamento que ele precisa dentro de casa. A nova medida estabelece que os planos devem oferecer o tratamento com os medicamentos desde que haja prescrição médica, registro na Anvisa e a inclusão do medicamento na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além disso, os remédios precisarão ser fornecidos diretamente para os pacientes ou representantes legais em até 10 dias após a recomendação médica. Para este advogado, a lei aprovada vai facilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos. Anteriormente a essa lei, o paciente tinha, muitas das vezes, na maioria dos casos, a necessidade de entrar com uma ação judicial para que esse medicamento fosse fornecido pelo plano de saúde, porque justamente não estava previsto no rol. Lembrando que os medicamentos que estão previstos no rol, mais são de uso oral ou domiciliar, já estavam com cobertura garantida. O que foi acrescentado agora foi a possibilidade de cobertura de medicamentos que não estão previstos no rol da ANS. Outra mudança é a criação de uma comissão que vai assessorar a Agência Nacional de Saúde Suplementar na tomada de decisões sobre o uso de novas tecnologias e medicamentos. De acordo com o texto, a ANS terá 180 dias para analisar o pedido de uso de novos tratamentos, prazo que pode ser prorrogado por mais 90 dias. A própria lei prevê que, se eles não cumprirem os prazos, os medicamentos devem ser fornecidos mesmo assim. Eles continuam sendo de cobertura obrigatória, mesmo que a ANS não cumpra esses prazos, porque poderia ocorrer de simplesmente a ANS não cumprir o prazo, o medicamento continuaria fora do rol da ANS, e o paciente ficaria sem o medicamento do qual necessita. Os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico da Câmara acreditam que essas novas regras darão esperança e uma chance maior de cura a quem está passando por um tratamento de câncer. Essa lei vai ajudar muito no tempo do tratamento, no resultado do tratamento, de evitar metástase ou nova metástase. Então vai trazer com certeza qualidade de vida e diminuir as comorbidades da doença. Vai trazer mais facilidade, a pessoa que vai ter aquele tratamento, que ela faz o uso do medicamento contínuo oral, via oral, ela vai poder, de alguma forma, ser beneficiada e dar uma atenção melhor para o tratamento. Isso já é um avanço, né? Que a gente sabe
por toda a dificuldade e complexidade dessa patologia, né? É um grande ganho, acho que é um avanço. Para os vereadores, a Frente Parlamentar de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico terá o papel de ajudar na divulgação dessas novas regras e também fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. Nós podemos divulgar e fiscalizar a aplicação dessa lei e o cumprimento dessa lei pelos convênios. Nós estamos sempre em contato, vendo as necessidades, entendendo quais as deficiências do sistema, conversando com os parlamentares que podem ajudar com instituições, com o poder público, né? Tem alguns órgãos, né, competentes para poder fiscalizar, né, o próprio PROCON, né, e a Câmara Municipal, através de divulgações, através das redes sociais, jornais, para divulgar o direito que o paciente tem, para ele poder ficar sabendo e isso não cair no esquecimento. E caso o paciente tenha alguma dificuldade ou não consiga a cobertura dos planos de saúde para o tratamento oral contra o câncer, o conselho é procurar um advogado para fazer valer a legislação. O paciente deve procurar o Poder Judiciário através de um advogado para que obrigue a operadora ou a seguradora de saúde a fornecer o tratamento quimioterápico aí necessário para o seu restabelecimento. E a Comissão de Saúde da Câmara fez uma reunião para debater a situação epidemiológica da cidade, depois que o município registrou um aumento de casos de meningite e de Covid-19 em 2022. Atentos aos problemas do município, o Legislativo convocou os membros da Secretaria de Saúde para prestar esclarecimentos. Os vereadores Dr. Elton, Dulce Rita e Zé Luiz, membros da Comissão de Saúde da Câmara, debateram sobre a atual situação da saúde da cidade, depois de registros de casos de meningite e alta de infectados com a Covid-19. Segundo os parlamentares, moradores têm procurado a comissão em busca de providências, além de alguns questionamentos sobre as doenças. Por isso, a intenção dos vereadores com o encontro é buscar medidas para esclarecer sobre o ocorrido e evitar preocupações. E nesse momento o que está acontecendo é que a população ela quer saber o porquê do aumento dos casos e esses fatores são multifatoriais. As ocorrências de saúde, por exemplo, nos nossos instrumentos de saúde, precisam ser avaliadas também. E o que a gente notou? Aumento das demandas de atendimento, aumento novamente dos casos de Covid, tanto que hoje, em especial aqui, voltamos de maneira não obrigatória, mas de maneira talvez livre da utilização da máscara. Isso é importante que cada um avalie o seu risco. Além disso, dos casos de meningite que também estão acontecendo, né, no nosso município. Para obter mais informações sobre o número de casos e o impacto das doenças na rede pública, os vereadores devem convidar representantes da Secretaria de Saúde para uma nova reunião. Segundo os parlamentares, esses dados são fundamentais para analisar a situação da saúde no município e uma forma de requerer os dados das doenças, uma vez que requerimentos solicitando informações sobre o assunto foram rejeitados em plenário. Havendo a necessidade de informação vinda da Prefeitura ou do Executivo, nós, por meio da Câmara, nós fizemos a solicitação. Essa solicitação anteriormente não foi previamente liberada, mas a Comissão de Saúde, ela tem autonomia para a convocação da Secretaria de Saúde, em especial, para trazer informação a todos os vereadores. Ainda segundo os parlamentares, é papel da Comissão de Saúde fiscalizar os serviços e ações na área. Convidar a secretária para vir à Câmara, trazer informações, eu acho que é excepcional, porque eles vão trazer informações na fonte, né, informações oficiais, vão oferecer todos esses dados aos vereadores e os vereadores, de posse desses dados, poderão fazer suas intervenções também, seus documentos e acalmar a população. Como parte do trabalho de fiscalização, a Câmara recebeu uma audiência pública da Prefeitura sobre a saúde na cidade. No encontro, a administração municipal fez um balanço dos gastos e investimentos realizados durante o segundo quadrimestre de 2022.
Em audiência pública realizada na Câmara, foi apresentado um balanço orçamentário dos gastos e investimentos na área da saúde durante o segundo quadrimestre de 2022. No relatório apresentado em plenário, foi apontado que entre maio e agosto deste ano foram aplicados 238 milhões de reais na saúde, de um total de 841 milhões arrecadados no período em receita própria, representando 28,3% do total orçamentário nesses 4 meses. O valor é superior ao teto mínimo exigido pela legislação, que é de 15%. De acordo com o chefe do Fundo Municipal de Saúde, José Aparecido Nunes, os gastos da pasta ficaram dentro do previsto. A gente está dentro do patamar e a gente acredita que isso também possa até aumentar um pouquinho mais agora no terceiro quadrimestre, mas a gente está vendo que ele está dentro dos valores previstos. Durante a explanação, foi apresentado também o gasto da Secretaria de Saúde no combate à Covid-19. No segundo quadrimestre de 2022, do orçamento total destinado para a pasta, 13 milhões de reais foram empenhados contra a doença. Segundo o chefe do Fundo Municipal de Saúde, os gastos com a Covid ainda são necessários, mesmo com a vacinação avançada e os casos da doença na cidade permanecerem baixos. Esse ano, como houve a vacinação e as pessoas acho que entenderam um pouco melhor, isso acabou afetando. Existem casos ainda. A gente vê que tem internações, algumas coisas assim, mas são poucos. Então não são muita gente mais internada. A prestação de contas cumpre o que estabelece a legislação federal. De acordo com a lei, é dever da Secretaria de Saúde elaborar e apresentar a execução das contas e ações orçadas pela pasta, segundo a programação anual. Dessa forma, a prestação de contas deve acontecer por meio de audiência pública a cada 4 meses. Estamos falando sobre saúde e, para finalizar a nossa retrospectiva de hoje, vamos falar também de inclusão. Um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcelo Garcia, permitiu que pessoas com deficiência e obesidade mórbida passassem a receber as vacinas em casa por conta da dificuldade de locomoção. O objetivo da proposta foi contribuir com a saúde pública da cidade e garantir a dignidade dessa parcela da população. A dona Maria Esmeralda tem 81 anos e sofre com uma doença degenerativa que dificulta a mobilidade. Quem precisa cuidar dela é a filha, Elane. Por conta dos problemas para caminhar, a dona Maria conta com o auxílio do poder público para alguns serviços de saúde que recebe em casa. Foi com esse atendimento que ela tomou as 4 doses da vacina contra a Covid-19. O processo de vacinação domiciliar, no caso aqui da gente, ajudou bastante, por causa da dificuldade de locomoção. Eu não tenho carro, né? E aí é uma dificuldade muito grande, inclusive quando a gente precisa chamar um Uber, né? Que não é todos que concordam, porque tem que carregar a cadeira de rodas também. Pensando em ampliar esse serviço para quem necessita, um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcelo Garcia, vai permitir que pessoas com deficiência ou obesidade mórbida também possam receber vacinação em casa. A proposta, segundo o parlamentar, partiu de pedidos da própria população e tem como objetivo dar mais dignidade a esse público que tem dificuldade de se deslocar para uma unidade de saúde. Esse projeto surgiu através da nossa percepção daquilo que o mundo passou, né? O país, São José dos Campos não é diferente, devido à crescente procura pela vacina, e é muito importante que as pessoas realmente tenham essa consciência da vacinação. E então surge através da nossa percepção, visto que é muito importante que as pessoas estejam imunizadas. E então, em conversa com os nossos assessores, gabinete e as pessoas nas ruas, nasceu então esse projeto. Segundo esta especialista e coordenadora do curso de enfermagem da Univap, Vani Batista, a adesão de pessoas com deficiência e obesidade mórbida nas campanhas de vacinação é baixa, justamente pela dificuldade de locomoção. Por isso, ela acredita que o projeto pode auxiliar nos cuidados com a saúde dessa parcela da população e também conscientizar sobre a importância de se vacinar. Pessoas com deficiência, nós sempre temos que lutar pelo acesso dessas pessoas. Mas uma vez que elas têm dificuldade, quanto mais elas estiverem imunes a doenças, melhor qualidade de vida.
E os obesos mórbidos, muitas vezes, têm também comorbidades devido a essa obesidade, e isso também vai facilitar o controle de doenças e mais qualidade de vida. De acordo com a matéria, entre as vacinas que serão oferecidas em domicílio para pacientes obesos ou deficientes estão as doses de imunização contra influenza, pneumonia, tétano, Covid-19, incluindo todas as doses de reforço. As solicitações poderão ser feitas na Secretaria de Saúde mediante cadastro e comprovação de que estas pessoas estejam impossibilitadas de se deslocar até os pontos de vacinação. Mostramos a importante necessidade dessa vacinação para essa classe de pessoas, para que tenha essa facilidade, né? E a Secretaria da Saúde, ela tem pessoas ali, profissionais muito bem preparadas, pessoas capacitadas. Já sabemos dos desafios e enfrentamentos que essa secretaria, essa importante secretaria tem. Temos essa consciência, mas sabemos também que eles têm um olhar muito sensível para toda a população e principalmente para essas pessoas mais vulneráveis. Então eu creio que vai ser muito importante esse projeto na prática e foi para isso que nós colocamos então em pauta. E como aponta o vereador Marcelo Garcia, é papel do Poder Legislativo estar atento à situação da saúde na cidade para propor alternativas que garantam acesso a serviços básicos, a exemplo da vacinação. Acontecendo na prática, nós vamos entrar com o nosso papel de fiscalização e em conversa então com essas autoridades nós vamos ver o melhor meio, né? Como realmente que a vacina vai chegar para as pessoas que precisam, que o nosso projeto são para pessoas deficientes e pessoas com obesidade, né, mórbida. Então, uma vez agora aprovado, nós vamos dar todos os caminhos e acompanhar para que realmente isso seja feito da melhor forma possível. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais notícias que marcaram o ano de 2022 na Câmara e na nossa cidade. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Tchau!